Vendo as notícias mais recentes sobre saúde, sobre vacinação sobretudo, fiquei assim meio apreensivo. Tem uma informação de que essa vacina bivalente, que é a vacina de reforço, que tem que ser dada rapidamente para ver se estanca essa nova fase da pandemia, a Paraíba vai começar a vacinar no próximo ano só as pessoas acima de 80 anos. Só as pessoas acima de 80 anos. O significado disso é que não tem vacina. Ou que a quantidade de vacina é tão pequena que só vai dar para começar a vacinar nessa fase das pessoas com mais de 80 anos. Ou seja, é importante, mas é pouco, é quase nada. Com relação às crianças, também a informação de que vai começar a vacina no próximo ano, mas também numa quantidade muito pequena. Ou seja, nós estamos fechando o ano da saúde no Brasil, e aí é no Brasil, a Paraíba está dentro do Brasil, uma situação de saúde, me parece que o balanço que se tem, a pior situação, ou uma das piores situações em termos de gestão pública, é a da saúde. Falta ação, falta medicamento, falta vacina. O Diário Oficial publicando atos nos últimos dias, retirando recursos de hospitais. Nós temos, lamentavelmente, e aí um paraibano que vai apagar a luz do Ministério da Saúde nessas circunstâncias. Então, me parece que nós estamos vivendo um momento que é preciso que os gestores públicos, que os governantes, eles comecem a fazer alguma coisa mais ativa, mais proativa, mais determinada em questão à saúde. Nós não podemos ficar esperando pelo Ministério, não. Os governadores não podem ficar esperando, os prefeitos também não. Precisam reclamar, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém protestando, só tem notícia ruim, não tem ninguém. Aí todo mundo depositando esperança no próximo governo. E o próximo governo entra, precisa de um tempo, os ministros vão levar algum tempo para poder sentar na cadeira, para poder entender o tamanho dos ministérios, as coisas não começam a funcionar assim rapidamente. Então, termina o ano, fecha o ano aqui muito preocupado com a história da saúde. Eu acho que talvez essa seja a preocupação de grande parte também das pessoas da sociedade paraibana, da sociedade brasileira. Então, fica aqui um apelo nesses últimos dias do ano, para que haja uma reação, a reação das autoridades de saúde. É preciso demonstrar que alguma coisa mais urgente precisa ser feita, porque a situação está muito ruim na história da saúde, lamentável e tristemente. Bom, essa reflexão no início do programa. Vem agora o programa com uma entrevista com o deputado Julian Lemos, eleito na esteira daquela avalanche bolsonarista de 2018. Julian Lemos se destacou durante esse período lá na Câmara Federal, claro, pelas suas ações, mas também pela participação em eventos que também chamaram a atenção da imprensa e geraram alguma polêmica na imprensa. Julian Lemos está aqui para fazer um balanço de suas ações e para dar o testemunho do que ele viu lá em Brasília. Então, Julian Lemos conversa conosco a partir de agora. Julian Lemos, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tambaú Debate. Você é meu profeta, né? Parece. Vou levantar isso agora, né? Lá atrás, lá em 2017, Julian Lemos dizia, inclusive numa entrevista comigo, ele trouxe Bolsonaro para uma entrevista aqui na TV Tambaú, e ele dizia: Bolsonaro vai ser eleito, acabou sendo eleito. Mais recentemente, já rompido com o Bolsonaro, ele disse algumas coisas que iriam acontecer, que estão acontecendo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Josival. Prazer estar aqui. É profecia ou você sabia? Tinha informação privilegiada? Olha, na realidade, você bem falou, eu conheci Jair em 2015, quando ele tinha entre 2% e 3%, e sequer era colocado ali como candidato viável, de potencial de se eleger. Era chamado deputado caricato, eu não sabia nem o que era ser um deputado de baixo clero, depois eu descobri o que era, né? E tive o prazer de conhecê-lo, quando eu digo isso, porque é uma história então, muito bacana. Quando você diz assim, conheci Jair, é porque na verdade os amigos mais próximos chamam assim, né? Não chamam Bolsonaro, não, chamam Jair. Jair, Bebiano chamava ele de capitão, eu chamava ele de Jair, e fiz parte de uma história. Para você ter ideia, se você for no site do TSE, tá a minha assinatura de Bebiano homologando
a candidatura do presidente. Então eu faço parte da história, a história que a gente vai levar para netos e bisnetos, e o poder tem suas, digamos assim, seu auge, né? É cíclico, isso vai e vem. E eu tenho hoje, eu não sei se é um privilégio, mas eu sou a única testemunha viva, digamos assim, do início mesmo até a desconstrução desse mito em termos de poder. Bebiano morreu, o Major Olímpio também morreu, né? E eu estou antes de Luciano Bivar, dos quadros políticos que estão agora, inclusive de Moro, tudo isso. Então eu estava no início quando Bolsonaro, eu posso dizer a você, não tinha nenhum crédito do próprio gabinete para sair presidente, que queriam que ele saísse senador para depois tentar uma eleição de presidente da República. Então eu sou uma testemunha da história, né? Paguei um preço alto. Ele acreditava naquele começo ali que pudesse ser eleito? Não. Ele sabia que como eu via a construção, eu via como Bolsonaro se portava, como é que ele se inspirava e como ele fazia com que as pessoas levantassem exatamente essa crença, que começou em 2012, com aquela história do gigante acordou, não é pelos centavos, daquela coisa toda, e Bolsonaro... Aquelas grandes manifestações. Exatamente, ele cooptou esse sentimento, ou seria ele ou seria Magno Malta, né? E eu fui uma pessoa extremamente leal e dentro daquilo que é possível dentro da política, eu fui extremamente leal e sou leal até hoje. Eu sempre fiquei com a ideia, você pode tirar esse testemunho, eu sempre fiquei com a impressão de que tinha outras pessoas por trás ali dizendo, pessoas que estudavam o movimento de direita no mundo. Não, ele ia improvisando pelo meio do caminho, era uma coisa impressionante, parecia o Piratas do Caribe, aquele pirata lá que ia improvisando pelo meio do caminho e vai dando certo. Na realidade, Bolsonaro, ele realmente assim se consolidou e disse, agora não tem mais volta. Eu me lembro que eu cheguei logo cedo no hospital pós a facada, aonde eu entrei na sala, estava a Michele e o Carlos Bolsonaro ali do lado dele, que nunca ficou ali do lado dele, foi depois, principalmente da facada. Até um registro, pra você ter ideia, eu nunca fiquei distante de Bolsonaro em nenhum evento, e Carlos Bolsonaro nunca esteve em um, justamente no dia que ele foi, o pai levou a facada. E você não foi, ou você foi? Eu estava, porque eu já estava na finalização de campanha, e Bebiano, que sempre estava ao lado dele ali 24 horas, saiu de perto para Bolsonaro, para Carlos Bolsonaro ficar dentro do carro brincando com um joguinho lá dentro. Com essa alusão a Carlos, então você começa... Você comunga da especulação que existe, da insinuação que existe de que a facada foi planejada. Não, eu não digo que foi planejada. Coincidentemente, Carlos estava lá, a facada, eu não... Porque os que acham que a facada foi planejada dizem exatamente isso. Carlos Bolsonaro nunca tinha ido a um evento, foi este. Não, eu prefiro acreditar que ele é um pé frio mesmo. Pé frio. Pé frio de tudo. Mas assim, então eu ajudei a construir, eu vim lá de trás, né? Muitos chamam de onda, mas onda, que eu saiba, é aquele que está pronto, o cara senta em cima e vai embora. Eu não. Eu passei com Jair 3 anos e alguns meses, desde 2015, e viajava o Brasil inteiro às minhas custas. Foi uma história bacana, inclusive a gente vai estar escrevendo um livro aí sobre fatos. Pois é, esse é o fato novo. Um livro, porque, primeiro, eu fui muito injustiçado, as pessoas... não conseguiram compreender, e agora sim, só para você entender, você falou que eu era um profeta, mas eu disse que Bolsonaro no início, porque eu estava dentro do olho do redemoinho, né, do furacão, e eu vi a coisa crescer, e eu tive certeza, só para você ter ideia, em Roraima, quando a gente teve no primeiro grande evento, eu me lembro, eu tenho essa gravação, eu olhei para ele e disse, te prepara, Jair, que tu vai ser presidente. Ele até se emocionou. Quando a gente foi para um evento que a gente não esperava nem receber 500 pessoas, tinha mais de 3.000 pessoas. E eu disse, ele vai ser vencedor. No meio do caminho eu disse, ele vai perder a eleição. E todo mundo perguntava, dizia, ele vai perder a eleição. Porque eu vi uma construção... Nessa eleição de agora? De agora, tem registros meus aí, entrevistas. Ele disse, vai perder a eleição. Porque eu via ele se autodestruindo e destruindo a sua base natural, ficando refém de uma força política que ninguém compra. A força que é denominada Centrão, que não é Centrão, é uma força política de políticos realmente habilidosos, que fez com que ele, ao destruir sua base natural, caísse na mão de quem não teria misericórdia dele na hora das coisas. O Centrão nunca ganhou uma eleição no Brasil. Mas também nunca fez... Nunca deixou de governar. Nunca deixou de governar. Mas nunca ganhou uma eleição no Brasil, o Centrão mesmo. Então, só para você ter ideia, eu sou um deputado que... sequer tive respeito do governo de Bolsonaro. Já os demais, que inclusive gritavam... Porque foi logo ali no começo que aconteceu o seu desentendimento. Não foi nem
o meu desentendimento. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com Bebiana, aconteceu com Santos Cruz, aconteceu com Moro, com Mandetta, aconteceu com todos, por interferência dos meninos, dos filhos de Bolsonaro. A crise gerada no PSL, que fez com que Bolsonaro caísse na mão do PL, foi gerada pelos filhos dele, que queriam criar um partido, porque tudo era assim. Primeiro, e o que era? Ciúme? O que é que determinava? O que é que os filhos de Bolsonaro fizeram que espantou todo mundo? Deixa eu te falar, se você gosta de Bolsonaro, não tem problema. Se Bolsonaro gosta de você, você está no sal. Porque eles não conseguem lidar com o sentimento de amizade que o pai possa ter por alguém que não seja por eles. Na realidade, Josivaldo, é uma relação complexa, familiar, e que eles levaram esse perfil para dentro do governo. Por exemplo, quando eu conheci Jair, o filho mais novo era tratado literalmente como um bastardo. Literalmente, o menino mal falava. E que Renan. O Renan. O Carlos Bolsonaro não queria nem ver. Eduardo, tanto faz. Flávio já era mais, digamos assim, político, né? E devido à própria postura de ter uma família mais unida, eles tiravam foto, mas o menino sempre era excluído. Jair tinha problemas, por exemplo, quando eu conheci Jair, Carlos Bolsonaro, há pouco tempo eu tinha voltado de falar com ele, porque estava intrigado dele há quase 7 anos por causa do relacionamento de Jair com Michele. E Carlos Bolsonaro vivia de briga com Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro é mais malandrão ali e tal. Então, aquele perfil foi para dentro de um governo, onde ele deveria ter governado com aliados de primeira hora, que tinham habilidade. Se não tivesse habilidade, não tinha ajudado ele a chegar lá. E isso foi minando, até que ponto que descobriram exatamente, porque eles não acompanhavam essa relação minha com Jair, descobriram que Jair tinha uma ligação muito forte comigo. Pra você ter ideia, Magno Malta me encontrou há um certo tempo no Congresso, disse que o presidente chamou ele lá, que é um cara que eu tenho a maior gratidão do mundo, Magno Malta, e ele disse o seguinte: Julian, eu quando entrei na sala do presidente, o presidente disse: eu tenho 2 cadáveres aqui comigo, um é você, Magno, porque realmente ele foi muito injusto com o Magno, e disse, e o outro é o Paraíba. Todo dia eu penso nele. Então Jair tinha uma relação muito boa comigo. Agora os meninos interferiram em tudo. Você tem ideia, os maiores problemas gerados hoje entre Jair e a primeira-dama Michele é advento, vem pro Carlos Bolsonaro. O que foi a gota d'água ali? Como é que você estourou essa história? Porque agora, na realidade, primeiro, eu não conseguia ser um parlamentar que não fosse perseguido dentro do próprio governo. Eu não poderia visitar um ministro que os filhos ligavam para o ministro e não atende ele. Começou com isso aí. Só que você sabia disso? Não, eu sabia porque ninguém concordava com isso. E aí as pessoas contavam. As pessoas diziam, Julian, cara, tá difícil, você tem ideia. Uma vez eu trouxe aqui o ministro do Turismo, o Marcelo, que foi indicação minha. Tanto ele como a Damares Alves. E em pleno restaurante, nós tiramos uma foto, em menos de 5 minutos, um dos primos dos meninos lá, por parte de mãe, que era um bem preguiçoso, ligou para o ministro. Isso não faz sentido nenhum. Um deputado federal. Então eles eram toda hora ali. Sem falar de emendas que eu deixei de trazer para hospitais aqui de câncer, por interferência de Eduardo Bolsonaro. Então eu era muito perseguido. Só que isso é um detalhe para você entender. Antes de tudo isso acontecer, já na transição, Carlos Bolsonaro passou a me desconstruir em rede social. Aí eu aguentei 1 ano. Só que a Bíblia diz que até a opressão faz o sábio ficar louco. E quando chegou um ponto de vir também atacar minha família, Josué, aí o sangue de Itaporanga entrou em ação. Eu imagino que você não vai escrever um livro para contar só essas histórias que a imprensa já sabe, que você já contou, essas brigas que aconteceram. Não, eu vou falar sobre a construção da campanha, como foi feito, bastidores da campanha, quem foi as mentes pensantes por trás, os personagens importantes que Bolsonaro contou. Por exemplo, Bolsonaro, ele ia renunciar ao mandato. E como foi que ele não renunciou? Quando foi que ele ia renunciar ao mandato? Ele ia renunciar ao mandato, eu acredito que faltando poucos dias para que fosse homologada a candidatura dele. Agora para o segundo turno? Não, para essa eleição agora. Em 2018 ainda, sim. Ele ia renunciar à candidatura. E no livro eu vou dizer o que foi que aconteceu, que ele não renunciou. E o que foi que aconteceu? Não, aí vai estar no livro. Vai estar no livro? Vai estar no livro. Vai ter muita coisa bacana no livro. Agora, veja bem, você terminou essa semana dizendo, olha, Bolsonaro é um merda covarde. A expressão eu vou usar do jeito que você começou pelo fim, vai pelo início. Covarde. Eu disse que era inadmissível como é que um líder vai sair de um país, de um governo, sem se comunicar com aqueles que, ainda que com boas intenções, acreditaram nele, sem dizer uma palavra.
Pessoas acabaram o casamento com isso, pessoas perderam emprego com isso, e ele vai sair calado. Aí eu disse aquilo no linguajar, porque eu falo como nordestino. Eu disse a ele é um merda. Porque é um camarada que não consegue liderar. Até para morrer, você tem que ter honra. Outra coisa, em conteste as minhas falas. Bolsonaro, Lula começou a governar antes de assumir e Bolsonaro deixou de governar antes de sair. Agora, vamos fazer no geral. Você estava em Brasília, você testemunhou. Quais foram, eu vou começar por isso, quais foram os grandes erros de Bolsonaro na presidência da República? E também eu quero saber depois quais foram os grandes acertos, na sua opinião. O maior erro de Bolsonaro era, ele criava crises diárias desnecessárias. Então, o foco principal, que era a governabilidade, relacionamento, porque o que é que o político precisa? Ele precisa de prestígio. E prestígio, às vezes, não é favorecimento. É tomar um café com o presidente da República. Eu fui eleito pela Paraíba. Qual era o meu compromisso com o Jair? Jair, eu vou te ajudar a governar, me ajuda a ajudar a Paraíba. E a Paraíba não tem uma marca de Jair aqui que diga assim, pô, ele fez isso. Pra você ter ideia, o prefeito de Campina Grande teve com o Jair, aquela conversa que ia mandar um bonde, um trem para lá, nunca mandou. Qual foi a obra realmente importante na Paraíba? Ele não tinha, pelo contrário, ele colocou a Paraíba e Maranhão como os estados que ele ia defenestrar. E ele falou isso numa gravação que foi pego ali. Então ele governava de forma muito visceral. Com isso, ele passou a escutar demais os filhos em várias decisões importantes. Você tem ideia? A escolha do ministro da Educação, a primeira, foi uma tragédia. Ali já demonstrava que ele não dava prioridade com seriedade à educação. Depois ele colocou o Van Traven. Tem coisa pior do que aquele ministro à frente da educação. E depois ele colocou lá outra pessoa nas relações exteriores. Foi uma tragédia. Tudo por indicação. Então as decisões mais importantes tinham a influência dos filhos. Sem falar na condução da pandemia, que foi uma tragédia. Isso é fato. Isso não... E eu falo aqui com legitimidade de não ser oposição. Porque como é que eu voto 98% com o governo e eu sou oposição? Eu era crítico de um governo que eu ajudei a fazer. E eu era extremamente perseguido. Você entendeu? Eu consegui uma verba das minhas emendas impositivas de bancadas aqui, que foi a maior verba da história que um parlamentar destinou à segurança pública no país, na história, não tem outra referência. Uma emenda dessa impositiva que é obrigado o governo a pagar, os filhos foram botar a mão. E eu tive que usar o prestígio que eu tinha na Câmara, falar com o presidente da Câmara e com um colega meu deputado aqui de Brasília, para poder soltar um dinheiro que era de direito do estado da Paraíba. Então era muita coisa. Bolsonaro, agora mesmo, existem deputados ainda que por medo de perder uma eleição, eu nunca tive medo disso, que são extremamente críticos de Bolsonaro ali a quatro paredes. Mas não suporta. Agora mesmo um deputado do Rio de Janeiro, Otoni de Paula, chutou o pau da barraca, disse tudo aquilo que eu já vinha dizendo há 2 anos. Ele disse, Bolsonaro é um ato de covardia, Bolsonaro não vai fazer nada. Só que a gente vive hoje um momento, Josival, de um terrorismo de rede social muito grande, onde você informa e você que é atacado. Por exemplo, quando eu argumento nas minhas redes sociais, isso aí eu já deletei, bloqueei vários haters, que são os odiadores de rede social, eles questionam tanto a ditadura de judiciário, mas existe uma ditadura muito mais agressiva e cruel que mata pessoas. Porque se eu for condenado para a justiça, eu vou ter o direito de defesa e posso ser absolvido. Nas redes sociais você... A rede social simplesmente lhe destrói, a mentira vira verdade porque é dito sem freio, não digo regulação da opinião, mas um cuidado em não destruir a vida das pessoas. E eu paguei um preço por isso, por independência. Agora, e os grandes acertos de Bolsonaro? Você disse que você é um crítico, você acompanhou o governo, participou do governo, o que é que você acha? A corrupção, ela não foi institucionalizada, mas ela continua acontecendo do mesmo jeito. A questão do orçamento secreto é um absurdo aquilo ali. Existem deputados que receberam 500 milhões de recursos. Isso eu não tenho certeza que muito em breve será um escândalo muito pior do que o mensalão. Porque eu conheço parlamentares que assim, não existe nota fiscal para isso, mas eu sei que ele destinou 1 bi para o estado dele. Tem deputados que pegam recurso, mandam para outro estado, aquele desmantelo mal do mundo. Eu, graças a Deus, se aparecer lá o extrato da emenda secreta, eu não tenho nada disso aí. Né? Até porque, por mim, eu poderia trazer 1 bi aqui para o meu estado, mas ia ser para o meu estado. Então, isso foi uma moeda de troca para que Jair Bolsonaro governasse, mas de forma muito equivocada. Ele ficou muito dependente do Centrão, é isso? Ele ficou totalmente algemado pelo Centrão.
Não pelo Centrão, pelas forças políticas. Ele está algemado. Bolsonaro não conseguia governar, mas não foi porque ele não quisesse, é porque ele não teve habilidade, ele não tinha articulação política. O primeiro líder do governo, seria eu, foi retirado pelos filhos e colocou uma pessoa extremamente sem respeito dentro da Câmara, que foi o Major Vitor Hugo. O que é que você, veja bem, quando você vai narrando a história de Bolsonaro com os filhos, enfim, a impressão que dá é que Bolsonaro não estava preparado para ser presidente da República e que a família não tinha uma postura de ocupar espaço tão importante da República. É isso, mais ou menos? Bolsonaro, ele não estava à altura do cargo, isso é fato. Bolsonaro, ele não tinha uma retórica, ele não falava como presidente. Uma coisa é você ser deputado, amigo. Outra coisa é você ser presidente da República, que representa uma instituição, presidência da República, que tem uma liturgia. Essa história de você dizer, mas é o jeito dele. Sim, o jeito dele, zombando de pessoas que morrem. Eu estava falando agora aqui com um colega seu da TV, dizendo o seguinte: nós vamos para um velório. Qualquer velório que a gente vá, de qualquer pessoa. Às vezes a gente vê alguém sorrindo por algum motivo que a gente não sabe. A gente, o cara sorrindo aqui no velório, porque ali é um lugar de luto. E a forma como o Bolsonaro se portava como um líder de uma nação, ainda que de forma espontânea, era equivocada e gerava sofrimento, porque você não era um acidente de carro, não era uma morte de um tiro através de uma arma de fogo, era um sofrimento diário de uma incerteza se a pessoa escapava. E Bolsonaro questionando a questão de uma máscara, não, porque isso não é de um presidente. E ele passava a ideia para as pessoas que o bem era deixar tudo aberto. Não era. Está provado no mundo inteiro. Quer dizer que o mundo inteiro, Rússia, Europa, Estados Unidos, todo mundo, a China errado, mas Jair Bolsonaro, ele estava certo em banalizar os cuidados com morreram 600 mil pessoas. Até hoje se questiona que não foi isso. Você sabe disso. As pessoas questionam, não morreu 600 não. Beleza, vamos botar metade. Só morreu 300 ou 400. Foram pessoas que morreram pelo um inimigo invisível, sem controle desconhecido. E Jair fazia sim, ainda que de forma chocosa, assintosa, graça com a dor do outro. Faltava nele empatia como líder de uma nação. E volto a dizer a você, uma nação que tudo o que acontecia aqui reverberava em toda a América Latina. Mas tudo isso, apesar de tudo isso, desse comportamento, dessas atitudes, ele manteve-se líder de uma grande corrente, de uma grande participação da sociedade brasileira. Quase ganha as eleições. Teve verdade. A que você atribui isso? Atribui isso a um sentimento legítimo, porque Bolsonaro vem em cima de quê? Combate à corrupção. Eu vou usar as frases de Bolsonaro: se não tiver outro jeito de governar, eu não vou governar assim. Bolsonaro fez tudo aquilo que ele disse que não ia fazer. Fortaleceu as forças políticas, que todos sabem, você tem ideia. Bolsonaro, ele dizia a seguinte frase: se eu errar, o PT volta. Ele sabia onde eram os erros dele, mas ele contava com o populismo dele. Por exemplo, é importante a família? Lógico que é. É importante a pátria? Lógico que é. É importante a nossa fé? É importante. Mas isso não são pautas de Estado. Ninguém governa só priorizando a família. Porque se você for em cima disso, você não vai ser um presidente de uma nação, você vai ser de um segmento. Por exemplo, as minorias têm que se curvar à maioria. Mas que maioria é essa? É a maioria que é intolerante? Porque você, no momento que eu sou deputado federal, eu represento um segmento. Você, quando é presidente, você é presidente de todos. Uma das palavras mais belas que eu vi pós-eleição, pós-resultado da eleição, foi a do nosso governador João Azevedo. Ele disse: acabou. Agora eu serei o governador de todos. E uma palavra mansa, um tom de voz. Então, as pessoas sofrendo, as pessoas enterrando seus entes queridos. Eu mesmo tive medo de morrer, que meus pais morressem também. E Bolsonaro dizendo: você que tem histórico de atleta, o máximo vai ter uma gripezinha. Então, era uma pessoa que tinha... Eu digo isso, eu não sou um psiquiatra, nem sou um psicólogo, mas eu vi profissionais da área de saúde dizer isso. Bolsonaro era uma pessoa que tinha uma dupla personalidade. Ele não sentia a dor da outra pessoa. E fora isso, que era uma coisa de nação, eu, pela experiência que eu tive com ele, eu via que era uma pessoa sem nenhum tipo de sentimento de apego ou gratidão pelas pessoas que estavam lá dele, que sofriam. Eu vi isso em Bebiano. Eu vi Bebiano definhar e morrer de tristeza.
Bebiano é vítima disso, de tristeza. Bebiano, ao contrário de mim, que gostava muito de Jair, eu gostava muito de Jair. Às vezes eu brincava com ele e dizia, Jair, que meu pai não saiba o sentimento que a gente tem um pelo outro, porque ele me tratava muito bem. Ele me deu só conselhos bons, Jair. Já no início ali, já no finalzinho, para começar o primeiro turno, eu comecei a ver ele mudar. O rosto, a forma de falar. Uma vez ele olhou para mim do nada e disse, tu confia em mim, Júlia? Eu desconfio, ele desconfia não. Aí eu digo, tô pegando linha cruzada de todo tamanho aqui, então tô entendendo tudo errado, né? E Bebiano amava. Bebiano, você vê que a carta que foi divulgada que ele escreveu para Jair é uma carta de amor e de afeto. Ele amava Jair e ele temia ser deixado para trás, como ele dizia. Eu tive uma conversa, Jair e Bebiano, sobre isso. Eu vi um homem de 120 quilos, boxeador, faixa preta de jiu-jitsu, um gigante, inteligentíssimo e organizado, chorando feito menino buchudo, de angústia. E angústia, amigo, nos traz um profundo dano de estresse. E Bebiano foi ali e de repente teve um infarto e morreu, que eu também não sou médico para saber se foi infarto, porque tem tanta coisa obscura ainda que vai aparecer, mas eu só sei que ele não tinha condições de morrer daquele jeito. Bebiano, só para quem não sabe, foi o principal coordenador da campanha do Bolsonaro. Ele foi o advogado. E no meu livro vai mostrar a importância de Bebiano na eleição do presidente. E eu digo aqui, Bolsonaro precisava de votos para ser eleito. E foi eleito. Mas existiam garantias jurídicas e articulações políticas que, se não fosse Bebiano, ele não era presidente da República. Nós estamos conversando aqui hoje com o deputado Julian Lemos, no programa Tambaú Debate, falando sobre o que ele testemunhou nesses 4 anos, né, lá em Brasília. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu comecei sobre a história da profecia. Você, há algum tempo, já tinha dito aqui que se Bolsonaro perdesse as eleições, o casamento dele acabaria, não existia casamento. Aí, desde ontem a imprensa só fala disso, aí eu fiquei lembrando disso. Na realidade, eu não disse que se acabasse as eleições, eu disse que o casamento dele era uma fraude e que aquela história ali de casamento organizado, que isso aí eu falo como registro, porque as pessoas sofrem por isso. Eu dizia que aquilo era uma farsa, e é uma farsa. Jair Bolsonaro, ele não tinha um casamento, como demonstrava ser, e eu disse que antes de junho esse casamento acabava. Eu disse antes da eleição. E o resultado está aí. Né? Aconteceu isso nas férias de 2019, quando ele foi para uma ilha sozinho, porque o cara é casado. Eu não vou para umas férias sem minha esposa. Mulher bonita, nova, não vai com ele. E depois confusão, e a gente sabe o que acontece. E eu disse isso para que as pessoas vissem que eu não sou um lunático, que eu falo do que realmente acontece. Né? E aí está o resultado. E eu digo a você, eu disse junho, né? Eu vou diminuir para 60 dias. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que depois eu quero, inclusive, falar um pouco sobre sua atuação lá em Brasília, atuação pessoal, para a gente sair dessa história de Bolsonaro também. Eu acho que a gente precisa fechar isso. Faltam ainda alguns dias para Bolsonaro, poucos dias, mas faltam alguns dias para Bolsonaro entregar o cargo. Tem uma notícia da imprensa de que ele, de hoje para amanhã ou até sexta-feira, pega um avião da FAB, vai para os Estados Unidos, não vai passar o cargo, vai ficar para os Estados Unidos. Tem uma informação também de ontem que hoje ele teria convocado uma reunião dos principais auxiliares, enfim. Como é que você acha que vai ser esse sinal ainda de governo de Bolsonaro? Ele vai simplesmente abandonar isso e vai embora sem dar uma palavra? Ainda aposta em confusão? Você que conhece, o que é que pode acontecer nessa reta final ainda? Olha só, Bolsonaro ele se encontrou hoje no estado, inclusive eu disse isso recentemente, eu disse até assim, para hoje, eu dei essa tuitada semana passada, Bolsonaro surtado, com uma sonda tomando antibiótico por causa da perna dele, que estava preta igual um carvão. E Bolsonaro hoje é uma pessoa que é o tipo aquele cara que diz assim, olha, eu quero almoçar hoje e faça isso aqui para o almoço. Aí quando o almoço chega na mesa, ele levanta e vai comer uma creme crack. Ele está, segundo palavras de uma pessoa que esteve com ele, Bolsonaro está surtado. Ele ainda acredita nessa história da intervenção militar através do artigo 142 da Constituição. E só que ele não tem apoio. O Bolsonaro, na realidade, ele é um... Você sabe qual a maior inspiração de Bolsonaro? E eu vou pedir ao senhor aí que está me vendo e tem um celular na mão, coloque no Google agora, para você ver. Coloca assim, Bolsonaro elogia Hugo Chávez. Bolsonaro usa a metodologia de Hugo Chávez. Coloque lá. E coloque lá na opção vídeos. Você vai ver Bolsonaro elogiando Hugo Chávez. Então, Bolsonaro, ele não conseguiu ter eco. Né? Você vê que ele quis mexer até na questão da Suprema Corte, queria aumentar o número de ministros, que foi a mesma estratégia. Foi o que o Hugo Chávez fez, corrompeu as Forças Armadas de cima para baixo. Ele queria, e você tem ministros aí, e isso vai acontecer.
História de ministro ganhando, já todo mundo sabe disso, mas quem não sabe, ministros que deveriam ganhar 30 e poucos mil reais, ganhando 150, 200 mil reais. Tem ministros da área militar, e ele colocou 7 mil no governo, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. 7 mil militares no governo. 7 mil militares no governo, tem militar aí que recebeu R$1 milhão, 900 mil reais aí, de bônus, não sei de quê, quer dizer, Bolsonaro, ele tinha sim, e ele disse a mim, Bolsonaro disse a mim, olha, quem tem a chave do paiol é quem tem o poder. Então Bolsonaro, ele tinha aquela necessidade sempre de demonstrar isso, que na realidade nunca passava de bravatas. Então durante todo o tempo ele sonhou em tomar o poder. Sim, ele dizia isso a mim. Tomar o poder por um golpe. Ele dizia a mim que, se fosse o caso, você vê, os filhos dele dizem que para fechar o Supremo era necessário um cabo e um soldado em cima do jipe. O jipe eu tinha. Agora sim, você vê que sempre era bravata. No dia 7 de setembro do ano passado, todo o Brasil viu aquele verdadeiro escarcéu ali na principal de São Paulo, na Avenida São Paulo ali. Avenida Paulista. E no outro dia, Bolsonaro bem mansinho. No dia 8, foi assim ou não foi? Aí Xandão liga lá para Temer, vai aquela coisa toda. Todo mundo sabe que ele ia prender o menino dele. O menino dele ficou 15 dias dentro da granja do Palácio da Alvorada. Então o Bolsonaro era uma pessoa de bravatas. Aí, mas deputado, que você está falando isso agora é porque eu não sou feito doido que tem ideia fixa. Eu já vinha avisando isso desde antes. Você disse aí que Bolsonaro disse a você que queria dar o golpe, queria tomar o poder. Não era dar o golpe, ele dizia que quem tinha o poder, isso era... cifrado. Quem tem a chave do paiol... ele não disse que queria dar o golpe, ele dizia que quem tem o poder tem a chave do paiol. Ele nunca disse que ia dar o golpe. Agora, os traços... Por isso que ele trabalhava os militares, que era porque tinha a chave do paiol de armas. Se eu lhe perguntar, Josival, por que tanto militar em área de estratégia, inclusive quebrando o teto de salários, né? Se você for lá nos generais palacianos, que tinham 3 militares, você vai ver a questão dos rendimentos dele. Tinha ali recebendo 150 mil, até 200 mil reais, alguns receberam 1 milhão, como eu lhe falei. Isso aí vai vir à tona logo. Me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre sua atuação. Você ficou satisfeito com sua atuação? Foi prejudicado? Enfim, o que é que... Prejudicado eu fui. Prejudicado eu fui porque eu não tinha, pelo meu tamanho, como ir de contra a uma estratégia. Inclusive na CPI da fake news tem um áudio que passa lá, onde das pessoas mais ligadas ao Eduardo Bolsonaro ordenava um ataque simultâneo ao meu nome nas redes sociais, que era extremamente agressiva, dizendo inclusive esse cara não pode voltar para cá, né? Porque era traidor, aquela coisa, era a máxima que eles faziam isso. Fui prejudicado. Agora veja bem, eu como deputado, sentimento de dever cumprido, tenho algumas frustrações. Queria ter implementado a CPI da pedofilia, fui relator das leis mais importantes do combate a esse crime horroroso. Trouxe para cá o maior investimento do combate à pedofilia e também da segurança pública. Fui eleito 2 vezes parlamentar. Você conseguiu transferir? Só para você colocar. Fui eleito o deputado mais bem avaliado da Paraíba 2 vezes entre os 100 do Congresso Nacional. Eu fui um exemplo como parlamentar, né? Para ter uma nota dessa como primeiro mandato, sem ter nenhum tipo de herança política, eu fui um exemplo, honrei cada voto. Agora, infelizmente, o eleitorado de Bolsonaro, ele precisa de crença, não de evidência. Eu falo do eleitorado radical, né, que se tornou um eleitorado raivoso, ignorante, porque eles acreditam que rede social é vida real e não é, né? Mas isso faz parte do jogo, né? Eu pelo menos eu não temo chegar um carro da Polícia Federal na minha casa, porque eu nunca usei auxílio moradia como os filhos do presidente usaram para comprar imóveis. Inclusive coloca aí Ilha de Angra dos Reis, Flávio Bolsonaro, coloca aí no Google para você ver. Então eu não tenho mansão, não cumpri mansão. Então eu fiz o meu papel como deputado. Agora, infelizmente, eu tenho, eu posso dizer assim, uma certa tristeza do nosso povo que não consegue valorizar os seus, né? Porque me tornei um deputado respeitado, um deputado extremamente atuante, com marcas nunca antes feitas no meu estado e no Brasil. Fui eleito por 4 vezes titular da Comissão de Segurança Pública, combate ao crime organizado. Eu fiz o que era para ser feito. Agora, não esperassem de mim perder a minha dignidade, ser subserviente a um cara extremamente descontrolado na presidência e com aquela família que, eu digo aqui a você, não dá junho. No mínimo 2 ali vão perder a sua liberdade através de uma prisão. Vão ser presos.
Vão ser presos. E eu acho que vai começar por Carlos Bolsonaro e vai chegar ali também no capitão. E não sei se Flávio Bolsonaro termina aquele mandato dele de senador. Julian Lemos, obrigado por sua presença aqui no programa Tambor do Olha, Debate. você vê que tudo que eu falei aconteceu, né? Então vamos aguardar aí para ver se realmente eu sei o que eu estou dizendo. Me diga uma coisa, o livro sai quando? Eu começo agora, já estou com jornalista já para escrever, já estou entrando em contato, já entrei em contato já com a pessoa que vai resolver para mim a editora, e eu acredito que em 90 dias ele vai estar aí colocado. É um livro histórico, não é um livro de rame-rame. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como foram os bastidores da política. Eu vou dedicar o capítulo a Bebiano, vou dedicar a cada um dos filhos, ao presidente, tudo, inclusive a mim, para me defender, porque, né, afinal de contas, eu fui muito injustiçado. Como é o título do livro? É segredo, eu garanto que vai ser bacana a foto e o título, viu? Bom, nós estivemos aqui com Julian Lemos no programa Tambor do Debate. Julian que está encerrando o seu mandato agora, mas eu sei que não vai sair da política, vai continuar na política. Parece que a política não deixa a gente sair, né? Diz que dizia Buriti, né, que você entra pela mão dos amigos e permanece pela mão dos inimigos, né? Verdade. Então você precisa se defender. Obrigado a todos, boa tarde a todos e amanhã estaremos de volta com mais um programa Tambor do Debate. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E nesta quarta-feira, eu tenho a honra de estar novamente entrando no Santuário da Vida. Uma boa tarde para você. Abençoado coração seja o seu por essas bênçãos e graças de mais um dia da novena de Natal, aquecendo o seu coração, para vivermos esse Natal na paz, a paz na família. Você tem notado que todos os dias nós temos rezado pedindo a paz na família. E nessa quarta-feira, nessa tarde que eu estou com você, não vai ser diferente. Mas eu estou interativo. Você já pode me seguir através do Instagram, Padre Sandro Santos, ou Facebook /Programa Deus Te Quer Sorrindo, ou o nosso WhatsApp, 98675-7985. Mande seu pedido de oração para essa novena de Natal abençoada nessa quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repete.